Dá-nos a Tua palavra, Senhor, que é pura, verdadeira. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Parece que quanto mais fácil, mais difícil, não é? Se a gente traçar uma linha do tempo de hoje para 30 anos atrás, quem consegue fazer isso? Ontem a gente teve um jantar de casais. Se você não foi, ou porque você não tem um par, ou porque você já está muito adiantado. Mas mesmo assim poderia ter ido, né? Mas quem sabe no ano que vem você consegue ir, né, gente? Se você não tiver um par hoje. Talvez alguns aqui já estarão casados no ano que vem. Mas, voltando nisso, por que eu falei isso? É porque tiveram casais que são casados há mais de 30 anos. Esse ano eu faço 20 anos de casado. De casado, gente. Eu pareço que tenho 20 anos. Né? Eu faço 20 anos de casado, glória a Deus, esse ano. Mas tinha gente ontem que tinha 35, 36. Avelino, quantos? 29. O seu Flávio, né? Mais de 30, né? Então, conhece. E a gente vê que parece que quanto mais fácil, mais difícil. Porque as facilidades que nós temos visto hoje, elas facilitam de um lado, mas dificultam de outro. E eu vou te explicar por quê. Antigamente nós não tínhamos tantas... A gente vivia uma vida um pouco mais complicada, por dizer assim, né? Há talvez uns 25, 30 anos atrás, a gente tinha um pouco mais de complicações na vida. A gente precisava... Se a gente quisesse ter informações, a gente precisava ou esperar para o meio-dia, que daí a gente assistia o jornal Hoje, né? Ou a gente esperava à noite, que a gente assistia o Jornal Nacional. E aqueles que dormiam mais tarde, assistiam o Jornal da Globo no final da noite, né? Depois do Jornal da Globo tinha o quê? Ninguém sabe. Por que vocês não sabem mesmo? Porque vocês são novinhos. O que tinha depois do Jornal da Globo? Jô Soares. Hã? Não tinha isso? Então a gente tinha o Jornal Hoje, e aqui em Santa Catarina era o Jornal do Almoço, né? E depois, meio-dia, o Jornal Hoje, depois o Jornal Nacional e Jornal da Globo e por aí, por assim dizer. E a gente conseguia saber das coisas a partir desta fonte apenas, né? Enquanto não existia acesso a isso para todo mundo, algumas pessoas não sabiam das informações. Algumas informações podiam chegar de outras formas, também não menos arcaicas. Essas formas seriam um jornal físico, papel, só para quem assinava o jornal, né? Então tinha essas situações. Então a nossa vida era um pouco mais complicada nesses tempos. A gente precisava, se a gente quisesse aprender, a gente tinha que estudar, obviamente, mas a gente precisava ir numa biblioteca para poder ler algum livro. A gente precisava, sei lá, comprar algum curso, né? E para aquelas pessoas que vivem, que têm esse tempo de vida, vão lembrar que os cursos que se compravam, que se faziam naquela época, para a gente se aperfeiçoar profissionalmente, a gente fazia um curso que se vendia muito, que era o curso de datilografia. É isso aí, né? A gente se aperfeiçoava com isso aí, curso de datilografia, né? E aí quando evoluiu isso, virou curso de computação, para você aprender a mexer no seu computador. Então a gente tinha essas dificuldades, vamos dizer, né? Então a gente não tinha muitas comodidades como se tem hoje. Então a gente tinha mais tempo, talvez, né? Eu lembro que a gente jogava futebol na escola, e depois da escola a gente jogava mais futebol. Eu joguei tanto futebol e não aprendi a jogar até hoje. Não serviu. E a gente fazia isso, e eu sei que a informação que a gente tinha era tão escassa, e a gente vivia bem. A gente estava legal. Os nossos pais tinham um relacionamento mais próximos com a gente, porque a gente não tinha nenhum dispositivo para a gente poder lançar a mão e pegar e estudar, como é que eu vou dizer, analisar a vida do outro, não tinha essa oportunidade.
Então, quem analisava a vida do outro eram as senhoras que ficavam na frente de casa, falando com as outras na frente da outra casa. Né, gente? Brincadeira, desculpa. Mas quando acontecia era de mais ou menos assim, né? E a gente hoje não percebe porque a gente está numa vida mais fácil, por dizer assim. Por isso que eu falei no começo, quanto mais fácil, mais difícil. Parece que quanto mais fácil, mais difícil fica. Mais fácil de um lado, mais difícil do outro. E é histórico essa falta de informação e como se lidou com isso. É histórico porque nos tempos passados, na história dos profetas, na história dos servos de Deus, por assim dizer, eles tinham acesso a apenas a alguns manuscritos que chamavam de Torá, e eles acreditavam e confiavam ao Deus Todo-Poderoso a sua vida a partir disso, porque eles confiavam nisso, a palavra de Deus Todo-Poderoso. E também as maravilhas e o poder de Deus, com pouca informação. Hoje a gente tem a Bíblia de tudo quanto é jeito. Hoje nós temos a Bíblia física, que poucos usam, né? Quase ninguém usa. Hoje nós temos Bíblia digital de tudo quanto é tradução. Eu quero ver grego, eu quero ver americano, eu quero ver chinês. Está aqui, em segundos eu consigo acessar. Eu quero saber por quando que, qual foi a linha do tempo dos profetas. Quando que eles existiram? Quando que os reis reinaram? E quando que os profetas profetizaram naquele tempo que os reis reinaram? Consigo ver. Há 30 anos atrás, quando a gente assistia o jornal, hoje não tinha acesso. Só se fosse fazer uma faculdade de teologia, talvez. E hoje a gente tem essas comodidades, essas facilidades. A vida nossa ficou mais fácil. Parece que quanto mais fácil, mais difícil. A gente esperava uma semana para ver uma foto, né? Que a gente fazia foto, e aí o fotógrafo falava, espera aí que eu tenho que trocar o filme. E aí a pessoa ficava na pose, depois trocava o filme, e beleza. O casamento estava feito, a foto estava feita, só que os noivos iam saber só dali um mês, talvez, porque tinha que fazer o álbum. E a foto ninguém sabia como é que tinha ficado. Hoje não, você bate a foto e você vira, está aqui. Beleza? Não, quero de um outro jeito. Então não tinha isso. Eu revelei muita foto, porque eu já fui fotógrafo, René. Tá vendo? Aqui, ó. E com máquina manual, tá? Não tinha as máquinas digitais. A gente não tinha máquina digital ainda. Então eu batia fotos com máquina manual. E quando a gente batia, eu tinha que virar para a outra posição do filme. E fazia, se dava 36 poses, que eram os filmes maiores tinham 36 poses. Os menores 24 e os menores 8. E os filmes melhores, eles tinham de 100, 200 e 400 asas. Filme Asa 400. Hoje o que a gente chama de ISO 8000, 3000, era o filme antigamente. Filme Asa 100, Asa 200 e Asa 400. E quando a gente trabalhava e comprava o filme, a gente comprava de 400, porque ele vinha mais luz, a foto ficava melhor. Era mais difícil. Mais difícil. Eu lembro que fui contratado para bater foto de um batizado na igreja lá no centro. Isso o ano era 2001, eu acho, 2000. E aí eu fui com 2 câmeras. Cheguei lá, bati foto aqui, lá, pá. E essas 2 câmeras eu bati mais com a câmera A do que com a câmera B. Bati e tal e fui revelar. Quando a gente foi revelar, eu descobri que a câmera A estava com defeito. E queimaram todas as fotos da câmera A. E da câmera B funcionou. Só que da câmera B, se da A tinha 40 fotos, se tinha 2 filmes, 72 fotos, a câmera B tinha 1 só. Eu quase fui escorrachado pelo pai e a mãe daquela criança que foi batizada naquele dia. O que eu tinha que fazer? Nada. Não tinha que fazer nada. Ou seja, era mais difícil. Mas você estressava ali e acabou, né? Não tinha o que fazer. Não ia funcionar igual. E a gente vivia assim. A gente tinha um pouco mais de contato com as pessoas. A gente tinha um pouco mais de tempo para fazer algumas coisas. Hoje a gente tem acesso a tudo, tudo. Na palma da mão,
na frente da tela. Se alguém fala alguma coisa para nós, você viu que aconteceu isso? A gente vai conferir. Você viu que essa pessoa ganhou um campeonato? Você tem que conferir por quanto ela ganhou, de quanto, contra quem. Antigamente você acreditava. Tá bom, ganhou, beleza. Vamos em frente. Hoje a gente tem tudo tão fácil. Eu lembro que a gente fazia sanduíche com um negócio de abrir assim, fazer misto quente, né? Fechava e botava no fogão. Era o misto quente mais gostoso que tem, né? Hoje a gente compra pronto. Tá ali, só colocar no micro-ondas. Hoje sai tudo no nosso forno e tá pronto. A gente fazia suco. Ia pegar fruta ali fora, limão, e fazer suco de limão espremido na hora. Hoje não, hoje compra refrigerante. Não que não tivesse, mas não era tão comum. Hoje a gente tem tanta coisa à nossa disposição. Tudo está à nossa disposição. A gente lembra de fazer tantas coisas legais que nos satisfazem. A gente agradece a Deus por isso. A gente louva o Senhor. Meu Deus, muito obrigado porque o Senhor me dá uma vida maravilhosa. Eu estou vivendo anos muito bons. Eu estou vendo um momento da história da humanidade que eu tenho muitas comodidades que os teus filhos há 50 anos atrás não tinham, meu Senhor. Muito obrigado por isso. Muito obrigado por isso. Muito obrigado que hoje eu tenho condições de ficar refrigerado, porque o Senhor me dá condições de ficar numa sala que tem ar-condicionado. Muito obrigado porque o Senhor me dá condições de tomar banhos quentes. Muito obrigado, Senhor. É isso, né? A gente tem motivos para agradecer. Sempre vai ter. As comodidades nos alcançam, está tudo mais fácil para nós. Está tudo mais tranquilo, a gente tem acesso às coisas com maior facilidade. A gente não precisa sair de casa para muitas coisas que a gente precisava sair antes, porque está tudo na nossa mão. A gente vive num mundo que entrega coisas para nós de uma maneira muito mais prática. E a gente consome o nosso tempo, apesar de tudo isso, apesar de todas essas facilidades, apesar de todas essas ofertas que chegam nas nossas mãos. A gente consegue ficar sem tempo. Apesar de tudo que a gente tem nas nossas mãos, a gente consegue arranjar uma maneira de ficar sem tempo para fazer coisas importantes. Tem tudo na mão, tudo mais fácil. Acesso a muito mais informações. Acesso a muito mais conhecimento, sabedoria. Mas a gente consegue ficar sem tempo para fazer coisas importantes, para nos dizer fundamentais, para pessoas como nós. Nós que somos cristãos, nós temos algumas incumbências, algumas responsabilidades e alguns propósitos. Se você está aqui hoje, lá no fundo do seu coração existe algo, por mais fraco que seja, que eu posso entender que é um propósito. Não fosse isso, eu acho que você não viria aqui. Não fosse uma chama, por mais fraca que existisse no seu coração, lá no fundo, que se chama Jesus Cristo, eu acho que você não estaria aqui. Só que apesar disso tudo, nós ainda achamos que o nosso tempo é curto, apesar de tantas coisas boas. Nós entendemos que temos argumentos, justificativas, para dizer para alguém, olha, eu até tenho tempo, mas meu trabalho está me consumindo, a minha casa, e eu vou tentar orar daqui a pouco. Ou, pior, eu prefiro assistir alguma coisa assim que seja boa do ponto de vista espiritual, talvez uma palavra, uma música,
um testemunho do que eu dobrar os meus joelhos e agradecer e me confessar a Deus e pedir a sua força para lidar com os problemas cotidianos. Afinal, eu estou com um tempo bem escasso, porque algumas coisas consumiram meu tempo. Porque eu preferi passar meu dedo num celular e ver como é que está a vida fora da minha casa. Isso tirou meu tempo. E hoje não dá mais para orar. Quem sabe amanhã. Eu quero levá-los aqui a Efésios. Efésios, todos nós sabemos que foi escrito por Paulo, né? E Paulo escreve essa carta a Efésios e ela tem um contexto um pouco diferente dos outros, da maioria dos outros. Porque as cartas que Paulo escreve, geralmente, são cartas nas quais ele chama a atenção de algumas igrejas, de como elas estão lidando e o que elas devem começar a fazer ou parar de fazer. Aqui é diferente. Aqui não tem isso. Efésios é, vamos dizer, um desejo ardente de Paulo de que a igreja conheça o propósito para o qual ela foi criada. Essa carta é uma carta que diz respeito a um anseio absurdo de que o Espírito Santo, de que Jesus Cristo fosse reconhecido por nós como cabeça de tudo. Aqui ele não está questionando, não está chamando a atenção de ninguém, não está lançando palavras de ordenança, vamos dizer, chamando a atenção de ninguém. Aqui ele está cheio do Espírito Santo, mas ele está interessado ao máximo em fazer com que o Espírito Santo seja reconhecido e seja percebido como cabeça de toda a igreja. E ele ora aqui por vezes. Eu vou ler aqui para vocês uns trechos. O capítulo 1, versículo 15 diz assim, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos. É isso aqui que ele está querendo. Só que para isso aqui ele está orando. Por isso ele diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Aqui existe uma pessoa orando por nós, orando por mim e por você. Capítulo 3, versículo 14. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos. De novo, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Aqui tem alguém que ora por nós. Aqui tem alguém que ora. Não existe igreja sem oração. Nos outros livros,
Paulo nos conclama a orarmos. Aí já não é ele que está orando, ele está lembrando-nos de orar. Filipenses. Aí já está escrevendo para Filipenses. Capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo-vos, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E por aí vai. Orai sem cessar. Isso é Paulo. Ele nos orienta a orarmos sempre. A priori, ele se coloca de joelhos e ora por nós, para nos aperfeiçoarmos. A gente percebe que existem situações as quais a gente tem maneiras de chegar à solução de cada uma delas. Por quê? Por causa dos recursos que são colocados, são confiados nas nossas mãos. A gente tem recursos variados. A gente tem recursos em abundância. Não estou falando de dinheiro, estou falando de condições para muitas coisas positivas aos olhos de qualquer pessoa. E a gente começa a achar que a gente consegue resolver as situações sozinhos. Sozinhos. Só que uma hora vai acontecer de a gente se encontrar encurralado em uma situação que nós não vamos conseguir resolver. E a gente não vai saber para que lado ir. Porque a gente esqueceu disso aqui. Porque os nossos pensamentos, eles são uma loucura, gente. Eles deixam a gente ansioso, depressivo. Porque se eu ver que eu não vou conseguir resolver uma situação, cada um tem um jeito de agir numa situação dessa. Cada um tem um jeito. Mas quando a gente vê que existe solução na palma da nossa mão para quase tudo que a gente acha que tem, vai chegar uma hora que a situação não vai depender de um dispositivo, de uma ligação, de um contato. Às vezes uma ligação é positiva, às vezes uma conversa é muito boa, às vezes uma mensagem é muito positiva, só que vai chegar uma situação que não vai servir. Às vezes a gente manda uma mensagem pelo WhatsApp para alguém, você precisa de ajuda? No que eu posso te ajudar? Ou atendendo a um pedido de alguém, eu preciso de uma ajuda aqui, vou precisar de uma carona. Você consegue me ajudar? Eu acredito que todos nós aceitamos isso e abençoamos pessoas com esse tipo de ajuda. Eu preciso de alguma coisa ali, você tem uma coisa para me emprestar, um livro, uma roupa? Tem sim, a gente empresta. E a gente conversa, a gente manda mensagem, recebe. Manda pedido, recebe pedido, aceita, ajuda. Mas vai chegar uma hora que uma mensagem não vai ser suficiente. Ou não vai servir. Vai chegar uma hora que a gente não vai ter para onde sair se a gente depender só disso. Parece tão positivo. A vida nos oferta hoje, nessa era, tantas coisas muito boas, tantas comodidades para nós. E a gente acha que isso é suficiente, inconscientemente. Vai chegar uma hora que todas essas comodidades não vão servir para nada. Todas. Porque alguém precisa de uma ajuda que não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com apoio, não tem nada a ver com mensagem, não tem nada a ver com isso. E a gente se vê desesperado porque não sabe a quem recorrer. Paulo
ora por nós. Paulo nos orienta a orar. Sejam conhecidas todas as vossas súplicas, com oração e ação de graças. Sejam conhecidas por quem? Quem é o objeto da nossa crença? Se não é Deus e Jesus Cristo, seu Filho amado. Sejam conhecidas todas as nossas súplicas em oração. Por quê? Apesar de eu e você sabermos que, pela arrogância que temos, acharmos que sabemos de tudo, mesmo sendo mais velhos, eu sei que quanto mais velho eu fico, mais eu aprendo. Todos nós somos assim. E a gente olha para as pessoas mais novas e a gente pensa, daqui a alguns anos essa pessoa vai saber algumas coisas interessantes na vida. Mas talvez nós aqui não temos ciência de algumas coisas fundamentais a respeito do reino, da graça de Deus e do seu poder. Eu te digo que a igreja do Senhor não é a igreja sem ter uma consciência de comunicação com o sagrado e com o Deus Pai. Não é. Porque o que é uma igreja? Se a igreja, eu e você sabemos que é a igreja do Senhor, e é Ele, o Criador, Ele que estabelece a igreja na terra, como que eu consigo considerar eu ser igreja se eu não tenho contato com o Criador dela? Não faz sentido. Paulo aqui em Efésios, parece que a gente sente o desejo, o anseio, que fique impregnado no coração daquelas pessoas que vierem após ele, os filhos da graça, o que ele chama de santos, que o evangelho esteja gravado na nossa alma, ou nós venhamos a conhecer a altura, a profundidade a respeito da glória e da graça de Deus, por causa da oração que ele faz. Por isso ele dobra os joelhos por nossa causa, em nosso favor, em oração. A respeito das cartas às igrejas, ele fala: orai, ora sem cessar, sejam conhecidos as vossas súplicas, não pare de orar. Você pode até estar achando que eu estou aqui falando algo como uma pessoa que é exemplo. E ou pior, você pode até estar pensando assim: bom, quem é ele para falar alguma coisa? Eu quero dizer que você não está errado. Você não está errado. Mas alguém tem que falar alguma coisa através de Deus, através da palavra de Deus aqui. E eu falo do que eu sinto. Eu sinto que também é eu. Porque nós somos igreja juntos. Nós somos parceiros juntos. Você não precisa vincular a mensagem a um mensageiro. Eu sou apenas um mensageiro aqui. Mas eu tenho certeza absoluta que existem muito mais pessoas aqui nessa igreja que me dão aula de oração. Mas eu senti muito forte de compartilhar algo a respeito do poder da oração e a necessidade dela. Mais necessidade. Eu acho que o grande motivo da necessidade da oração, a grande importância que se deve dar
para os momentos de contato com o sagrado e com o Espírito Santo através das nossas palavras, o grande trunfo que nós teríamos a partir da nossa oração, aqui devemos fazer com maior frequência, está lá atrás, mais atrás, alguns anos atrás na história da Bíblia. Vou te mostrar onde. Existiram alguns profetas fundamentais, e a eles foi dado palavras críticas a respeito do futuro. Palavras que se tornaram princípios até hoje, atuais. E esse é um dos motivos que eu acho que a gente deve considerar o assunto oração. É importante e fundamental. Mas um dos pontos que eu sinto que é de Deus para nós nessa noite, é pelo seguinte, olha o que diz assim. Assim diz o Senhor. Isso quando o povo estava exilado, tinha saído e estava no cativeiro da Babilônia. Chegou a profecia de Jesus a Jeremias, que diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. É aqui. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Eu, diz o Senhor. Não é você que sabe o que é bom. Não é eu que sei o que é bom ou o que é mal. Não é eu que sei como orar. Não é eu que sei o que precisa. Não sou eu que sei aonde caminhar. Não sou eu que sei que palavra que eu tenho que ler, que livro que eu tenho que escolher, que série bíblica eu tenho que assistir. Não sou eu. Até porque vão existir situações que eu não vou conseguir resolver. Vão existir situações que eu vou clamar por ajuda e não vou conseguir ajuda. Vão acontecer situações que nada vai resolver a minha vida ou de quem eu tenho contato. Eu não sei, apesar de achar que sei. Aqui diz o Senhor, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A gente vai se deparar com situações que a gente vai ficar perdido. Senhor, e agora? Ou pior, sem falar Senhor, olhar para a parede e dizer, e agora? Não tem salvação mais. E agora não tem jeito. Não vai funcionar. A cura não vai chegar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. Continua. Então me invocareis. Passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Eu é que sei, diz o Senhor, não é você. O que você acha que é? Quem nós achamos que somos? A gente acha que a gente vai entrar no celular e pesquisar uma solução para uma doença que a gente está percebendo. Quem a gente acha que é? A gente acha que está tudo na nossa mão porque Deus nos confiou tesouros muito, muito positivos, muito bons. A gente acha que é autossuficiente porque a gente tem uma saúde boa. Quem a gente acha que é? A igreja de Deus não é igreja sem oração. Porque as coisas ruins vão chegar. Se a gente viver desse jeito, achando que está tudo bem, quando as coisas ruins chegarem, a gente não vai ter saída. A palavra de Deus nessa noite é para que a gente lembre que não somos nós que temos ciência completa da nossa vida.
Eu é que sei os pensamentos, diz o Senhor. Isaías 55 também, um outro profeta antes de Jeremias. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Não pense que é possível viver assim. Não pense que é possível a gente continuar vivendo como igreja sem considerar a necessidade da oração. A gente às vezes fica desesperado, porque chega aos nossos ouvidos males irreversíveis. E a gente pensa, e agora, Senhor? Ou nem fala, Senhor, e agora? Eu é que sei os pensamentos, diz o Senhor. Pensamentos de paz. Então me buscareis e me achareis, quando buscares de todo o coração. Então eu te digo uma coisa, quando você vir aqui, prepara o teu coração. Prepara o teu coração para buscar. Esse é um dos grandes objetivos de estarmos aqui. Prepararmos o nosso coração para buscarmos a face do Senhor. E quando nós tivermos oportunidade de orar, oremos. E quando nós tivermos algumas necessidades, oremos. E quando nós somos abençoados, oremos. E quando os sinais forem completamente negativos, quando a doença for para a morte, oremos. Porque não são os nossos pensamentos, os pensamentos corretos. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Precisamos orar mais. Precisamos conhecer mais o Espírito Santo através da oração. A gente adora a Deus do nosso jeito, com louvores, canções, meditações. Mas eu e você percebemos a discrepância enorme entre um culto de sábado e um culto de quarta-feira de oração. Existem pessoas que dependem da nossa oração. Existem vidas que dependem da nossa oração. Existem situações que precisam da nossa oração. Sejam elas a nosso respeito ou a respeito de terceiros. Vamos orar mais. Vamos colocar as nossas dores e dificuldades aos pés de Jesus Cristo. Porque se eu e você conhecemos Jesus Cristo, nós sabemos que Ele recebe, Ele trata e transforma. Porque Ele que sabe das coisas, não nós. Eu é que sei. Você não sabe nada. A gente não sabe nada. Eu quero te convidar a orar. Então. Orar. Para agradecer a Deus, mas para lembrá-lo. Senhor, eis-me aqui porque eu não encontro sentido em te servir sem conversar contigo. Orar dizendo que a igreja do Senhor é a igreja que ora. Porque imagina a situação hipotética de Deus falar para alguém assim, olha, a solução dessa questão
depende da tua oração. Como seria essa questão? Se a ação de Deus dependesse da minha e da tua oração, como seria isso? Por isso vamos orar. Mas vamos orar com o coração. Eu preciso orar também. Muito. Porque o rumo das nossas vidas não deveria ser tomado a partir do que nós achamos melhor. E tem sido assim há anos, você sabe disso. O rumo da nossa vida devia ser tomado a partir da oração que nós fazemos, da direção que o Espírito Santo nos dá. Vamos orar. Senhor nosso Deus,